Natural da freguesia das Fontinhas do concelho da Praia da Vitória, é licenciado em Educação Básica pela Universidade dos Açores, mestre e doutor em História Insular e Atlântica, séculos XV a XX, pela mesma universidade, e atualmente encontra-se em fase de conclusão do curso de pós-graduação em Património Cultural Tradicional e Popular Português pelo Instituto Piaget. É professor do primeiro ciclo do ensino básico, exercendo as suas funções na EBI1 de Irmãos Goulart das Fontinhas e colaborou com a Universidade dos Açores como professor convidado no curso de Educação Básica. É sócio na categoria de efetivo do Instituto Histórico da Ilha Terceira, onde ocupa atualmente o cargo de secretário da mesa desse mesmo instituto e da Associação de História da Educação de Portugal. É investigador integrado regular do CHAM, Centro de Humanidades da Universidade Nova de Lisboa e Universidade dos Açores, e integra a Comissão Coordenadora para a Preparação da História da Diocese de Angra, 1534-2034, com o projeto DIO 500. Participante e conferencista em diversos encontros nacionais e internacionais relacionados com as áreas da etnografia, história, da educação e formação de professores, é autor de diversos artigos publicados em revistas científicas e em livros de atas dos encontros em que participou. Da sua autoria destacam-se os seguintes títulos publicados: O Liceu Nacional de Angra do Heroísmo nas décadas finais da monarquia, 1880-1910, Percurso de uma instituição liceal insular, 2018, o Liceu Angrense da Primeira República aos Alvores do Estado Novo, 2019, As Fontinhas nas Fontes da Sua História, 2020, é ainda autor de Os Açores nos Debates Parlamentares Vintistas, uma Geografia Política Fragmentada, 2022. Tem a palavra o Dr. Leandro Ávila. A associação da história ao futuro poderá parecer-nos desfasada da realidade, muito desproporcionada, e parece também ter algum antagonismo e até mesmo desprovida de sentido. Não trata a história de acontecimentos passados, de figuras, memórias que abarcam décadas, centúrias, milénios. O seu olhar prioriza o tempo, mas um tempo pretérito. Então, que sentido tem para nós, hoje, aqui, nós, amanhã, em qualquer lugar, a história? Faz todo o sentido, diria eu. A história, enquanto área de saber, é muitas vezes vista como ancorada a um passado que, no entender de alguns, servirá apenas para a capitalização de alguma cultura geral, para deleite, entrando aqui numa perspectiva, obviamente, enviesada, consideravelmente redutora do seu papel na sociedade. A história, enquanto ciência, é passado, é presente, é futuro, é inovação, é segurança, é conhecimento, entre muitas outras coisas. Mas comecemos então por nós, enquanto seres com história própria, integrados num tempo e num espaço específico. Nós próprios, enquanto seres individuais, somos o resultado de história e histórias de memórias. 2 pais, 4 avós, 8 bisavós e por aí fora. Individualmente somos parte de um contributo geracional e de uma espécie de corrente que transcorre os tempos e formamos como fios que vão urdindo uma teia onde se imprimem os acontecimentos e onde se vai tecendo um contínuo processo de construção. Todos nós damos de alguma forma contributo para que o presente seja depositado no futuro. A nossa história individual funde-se, portanto, numa coletividade que nos faz ligar a um certo território portador de valores e culturas próprias. Consequentemente, a fusão destes fatores resulta naquilo que chamamos de identidade. Mas para compreendermos nós próprios, para nos compreendermos a nós próprios, é necessário criar o hábito de um sentido crítico e atento sobre a realidade. Compreendermos quem somos é uma espécie de filiação entre território, memória e identidade. Obviamente que não é a altura certa, nem serei a pessoa mais avalizada para fazer aqui grandes incursões sobre a história, mas diria que farei esta ponte, este diálogo entre estes 3 aspectos. A história, enquanto ciência, faz esta síntese e oferece-nos itinerários e propostas de reflexão sobre o conhecimento. A forma como nos apropriamos dessa narrativa
poderá coadjuvar o nosso papel enquanto cidadãos. Compreensão de nós enquanto seres identitários, portadores de memórias, encontra-se emoldurada num enquadramento territorial num espaço. Na verdade, o território enquanto espaço físico é facilmente mensurável através dos sentidos, assume-se como um cenário primordial onde ocorrem vários processos decorrentes das interações com ele se estabelece. Assim sendo, na forma como os humanos vão lidando com os territórios, observa-se uma fruição e um estreitamento entre dois fatores, o espaço e o tempo. A ligação entre ambos vai ditando uma cumplicidade e uma complementariedade, tornando-se num fator endógeno, onde o espaço e tempo não conseguem se desagregar nem dissociar. Trata-se, portanto, de um processo de territorialização, marcado por um itinerário que lhe é próprio. Esta semântica poderá ter alcances e dimensões diferentes. Por esta via, observa-se uma evolução no sentido de uma dilatação tendencial dessa territorialidade e das concepções que se tem sobre esse mesmo espaço, numa relação mais ampliada, fruto de mudanças ecológicas, majoradas muitas vezes por aspectos económicos, por tecnológicos, pela comunicação. Essas alterações levam a que os homens, em determinado lugar, comecem a tomar consciência não só do seu território, mas também da abrangência de outros territórios. Mas tem sempre o seu território identitário como referência. Neste seguimento, importa ter presente que a imutabilidade dos espaços e do território não é tão linear como à partida se possa pensar. É claro que o território reduzido à mera condição de geografia não é movível. Portanto, nós não fazemos, por enquanto a tecnologia não permite o transporte de cidades e de vilas para outros espaços. Mas, no decurso de uma história, no decurso dos tempos, vai-se imprimindo a esse estado aparentemente imutável características mais dinâmicas que vão dando outro horizonte. Trata-se das repercussões que as práticas sociais operadas atingem, portanto, relações sociais, crenças religiosas, desenvolvimento científico, entre outros. O território afirma-se como um espaço onde se materializam e interagem uma multiplicidade de sinergias, como interesses múltiplos, recursos diversos, entre outros. Poderá falar-se no território como algo complexo, ancorado e que serve de lastro à nossa própria subsistência. Mas não será só a subsistência biológica. Também dá algo, e não menos importante, o amparo da nossa identidade cultural. A permeabilidade das relações entre o homem e o território é bem mais evidente quando a sua autoperceção não se dissocia desse espaço. A diversidade territorial emerge assim como facto incontornável. Miguel Torga, numa das muitas frases que lhe são atribuídas, afirma que o mundo é uma realidade universal, desarticulada em bilhões de realidades individuais. Esta perspectiva demonstra precisamente os diferentes níveis de interação estabelecidos em vários patamares e a diversidade destas realidades. A linguagem e a narrativa que se vai agregando em torno dos territórios, fruto de uma vivências seculares, ganha contornos referenciais em que os diversos autores que estão ligados a esse espaço vão emitindo. Trata-se então de um discurso assente em pressupostos na identificação de uma memória que conflui para processos de construção identitária, sabermos quem somos, com referência a esse mesmo território. Ao falarmos em memória, não podemos esquecer que esta palavra gramaticalmente está situada no singular, mas na verdade é o resultado de memórias. A complexificação de conceito congrega em si a memória individual, a memória social, os atos coletivos de lembrar, de esquecer, a tradição, traços de memória. A sua matriz social não permite enquadrar desta forma a memória individual numa esfera exclusivamente pessoal. Não obstante do homem, mesmo considerado como ser singular, a sua memória assenta nas interações que vai estabelecendo no território com outros.
Portanto, somos seres sociais por natureza. E há aqui uma série de interações que vão fazendo parte de uma memória mais alargada e amplificada. Não deixa de ser curioso que a inserção e a presença da memória e do seu estudo passa por diversos crivos. A memória também é esquecer. Muitas vezes poderá também parecer de alguma forma também antagónico, mas esses crivos, muitas vezes, a história vai-nos colocando e vai-nos oferecendo certos esquecimentos e certas, digamos, o aprumar aqui de certos factos e elevar a sua importância. Portanto, é um processo de reconstrução que assenta num património, e temos também aqui um outro aspecto bastante importante, que eu não vou falar, que trata-se também do património, e que nos ajuda também a perceber que construção social se vão operando nesses territórios, justamente por ação da memória que tem repercussões da identidade. A construção social da memória operacionaliza-se assim mediante mecanismos mobilizados pelos atores sociais. Guilherme de Oliveira Martins, num interessante opúsculo que publicou, intitulado Património Cultural, Realidade Viva, afirma que o tempo, a história e a sociedade estão em contacto permanente. Nada pode ser compreendido e valorizado sem esse diálogo extremamente rico. É nesta triangulação que se fala em memória histórica no sentido de se criar uma narrativa coerente que aproxime os cidadãos ao espírito do lugar. Muitas vezes a história é associada a datas, a factos imutáveis e a personalidades. No entanto, terá de ser encarada como uma visão interdisciplinar, uma narrativa, um exercício de uma cidadania cada vez mais responsável e consciente no próprio questionamento sobre os factos que nos são legados. A história tem um caso curioso que eu, pelo menos, não conheço em outras ciências. Nós temos a história da história. Não conheço a geografia da geografia, nem a física da física, mas a própria história faz essa reflexão e, portanto, é nessa construção, nessa reflexão que os historiadores fazem, que também dão de sua parte e têm um papel bastante interessante e importante na questão da cidadania. É justamente neste enquadramento que muitas vezes a história é utilizada de forma menos honesta. Os jogos de memória, os jogos de poder, com forte pendor político ou ideológico associados a regimes autoritários. E estamos, infelizmente, até na atualidade, com realidades bem próximas destas, ou completamente configuradas com esta perspectiva. A instrumentalização dos poderes políticos do conceito de dever de memória na atualidade salienta determinados fatores no sentido de escamotear outros e não ter uma percepção holística dessa mesma realidade. Portanto, toda esta questão do manuseio da memória e as intenções que lhe são subjacentes são aspectos importantes a não esquecer, pois o seu alcance é mensurável em várias vertentes na sociedade e na construção de um processo identitário, como já foi referido. Aqui a historiografia desempenha um papel fundamental no discernimento da realidade. Tem-se aqui uma perspectiva de futuro, uma visão interdisciplinar que requer a utilização da memória de forma maximizada em todo o seu potencial, numa ótica não de um saudosismo de um passado, mas atualizada nas formas de atuação que permitem cuidar de forma adequada do legado que chegou até nós e que nós temos o dever de transmitir à próxima geração. Trata-se da adoção de um sentido de responsabilidade, dando continuidade e a ligação entre os nossos antecedentes, como já referi. A memória, portanto, neste processo social, também interage, obviamente, com a questão identitária. Esta dinâmica figura-se como um pressuposto de integração social e desenvolvimento dos indivíduos enquanto seres com história, mas também com futuro. Trata-se de considerar a memória como um espaço de crescimento e de referencial das opções. O homem deixa-se modelar pela natureza com que se depara,
mas simultaneamente ele não se torna passivo, ele vai interagindo e vai experienciando modos de adaptação e vai imprimindo de alguma forma também na história a forma como o fez e todos os processos conducentes a essa mesma apropriação. Trata-se da criação de um espírito de lugar que tem em conta essas interações e uma necessidade também de integração consentânea com o desenvolvimento de um sentido de pertença, não de pertença egocêntrica, mas com referenciais culturais afincados, de forma também a percebermos que a identidade, com os valores culturais patrimoniais, pode ser mostrada, pode ser vivida e pode ser respeitada. Simultaneamente, esta transposição que se faz do local para o outro, temos o eu, o nós e o outro. Perceber também o direito à identidade, à história do outro é muito importante. Com certeza que também já repararam que um dos discursos do Sr. Putin da Rússia está exatamente em aniquilar a Ucrânia, não só em termos de armamento, mas também de secundarizar a herança cultural do povo que habita naquela região da Ucrânia. Portanto, o aniquilamento cultural e identitário também é perigosamente utilizado justamente naquela questão portanto, de manuseamento da memória para determinados fins. Nesta linha, a identidade é como um processo de identificação, é dinâmica e simultaneamente passado, presente e futuro. O processo de construção identitária flui desta forma por várias vias, consolidando e atribuindo aos lugares especificidades próprias. Trata-se de uma criação de uma significância de lugar, como facto que o destino de outras identidades. Sentir a essência dos espaços, a sua carga cultural e identitária, entrar numa dialética constante com o território, com a memória, com os valores culturais e com o eu, numa perspectiva não individualizada, como tentei também demonstrar. A história, desta maneira, toda a narrativa que é construída possibilitará simultaneamente objetivar tanto esta identidade para nós mesmos como para os outros. E já vou também terminando, numa altura em que se pretende também fazer alguns ajustes históricos, digamos assim, com reparações, com indemnizações. Nós temos aqui um exemplo que foi aludido pelo Sr. Presidente do último evento que o Instituto Histórico teve a ocasião de se associar, que foi o primeiro colóquio internacional sobre Guggenheim. Não foi um ajuste de contas, não foi um pedido de perdão, não foi, de forma alguma, um discurso entre o opressor e o oprimido. Foi uma partilha de conhecimento na senda de uma abordagem multifacetada, em linha com a preocupação em clarificar pontos de vista e, sobretudo, enfrentar desafios em conjunto de uma fraterna relação luso-moçambicana. A criação e reforço de laços de cooperação livres de estereótipos e de linguagens que pretendem retirar à linearidade histórica e temporal a coerência e o caráter comprometido com a efetiva busca desse mesmo conhecimento. Neste sentido, a história entrou como um lastro para a criação de uma plataforma de entendimento capaz de dar respostas a questões que o presente coloca e a outras que o futuro se encarregará de formular. A construção da memória e instrumentalização de que a mesma foi alva, numa tentativa de legitimar estes movimentos político-ideológicos, foi emergindo ao longo de várias décadas. No entanto, a desconstrução destes mitos posicionou-se numa retórica que pretendeu colher vários contributos justamente para se perceber que este momento não seria um momento de celebração nem remissão, mas seria uma reflexão histórica num papel de uma verdadeira cidadania de aproximação entre estes povos. A ciência tornou assim mensurável a sua vocação na identificação de uma sociedade mais plural, integradora e esclarecedora.
Gostaria só também de dar aqui também alguns já na parte final, e peço desculpa pelo alongar da minha intervenção, mas a questão da promoção da empatia que a história é capaz de expor entre pessoas de diferentes culturas no sentimento de respeito mútuo, o debate e a crítica, a inspiração, a motivação, o legado, a compreensão desse passado, o desenvolvimento do pensamento crítico, inspiração e motivação, identidade coletiva, uma aprendizagem, uma reflexão, uma compreensão das mudanças sociais. E começando pela nossa história é essencial. Desejo que, independentemente da vossa vida profissional que venham a ter no futuro, nunca se apartem da história como referência ao lugar que vos viu nascer e que vos serviu de berço, e tentem e procurem sempre clarificar a vossa identidade no vosso território e ter também, de alguma forma, serão, e passa-se rápido, serão chamadas a terem responsabilidades cívicas no futuro, é a geração do amanhã, e nós depositamos muita esperança e confiança em vós. Muito obrigado pela vossa atenção.